Olá, turminha! Preparados para mais uma aula? Nossa aula hoje será de Geografia e nós vamos revisar um conteúdo que nós já estudamos. Hoje nós vamos revisar a região Nordeste. O material de vocês já está ok? Ótimo! Então vamos lá começar a nossa aula. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então vamos lá começar. Façam a agenda 30/5/2020, disciplina Geografia, conteúdo Revisão, Região Norte. A atividade hoje de vocês será no caderno, tá bom? A tia vai dar só um tempinho aqui para que vocês possam copiar a agenda. Então vamos lá, começando. A região norte. A região norte do país é formada por 7 unidades de federação, ou seja, a região norte tem 7 estados. Vamos ver quais são esses estados. Acre, no Rio Branco, Amapá, Macapá, Amazonas, Manaus, Pará, Belém, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista. Então, Tocantins, Palmas, tá bom? Então, esses são os estados e as capitais da região norte. Aí na figura ao lado está mostrando um mapa com esses estados. Ocupação. A região norte possui uma população aproximadamente de 17,2 milhões de habitantes em um território com cerca de 3.853.676 quilômetros quadrados, formando uma densidade demográfica de 4,5 habitantes por quilômetros quadrados, tá bom? É a maior região do país, mas a menos populosa e menos povoada também do país. As primeiras vilas e cidades surgiram próximo ao litoral e aos rios da região. É o caso de Belém, onde foi erguido um forte com o objetivo de defender as terras amazônicas. Então, eles ergueram esse forte, para ficar mais perto das terras amazônicas, já a fim de poder defendê-las. No século XIX, com a exploração do ciclo da borracha, foi intensificado o processo de ocupação e desenvolvimento econômico da região norte. O processo de ocupação da região norte ocorreu de forma efetiva no decorrer do século XX. Houve um incentivo governamental para a maior industrialização da região, a partir da criação da Zona Franca de Manaus, que fez com que diversas indústrias do país se realocassem para essa região, por receber incentivos fiscais para a instalação, promovendo uma maior industrialização da região e a habitação do território do norte do país. Agora vamos ver um pouquinho dos aspectos humanos da região norte. A população representa cerca de 45% de todo o território brasileiro, no qual abriga aproximadamente 7,6% da população nacional. Isso deixa explícita a irregularidade na distribuição da população no território nacional. A maior parte da população concentra-se nas capitais dos estados e em municípios,
situados às margens dos grandes rios, sendo por esse motivo chamadas de população ribeirinha. Então, observem o mapa ao lado. Ele está mostrando essa distribuição. A partir da década de 1960, a população cresceu muito devido aos programas do governo já mencionados, que atraíram milhares de imigrantes, principalmente na Zona Franca de Manaus, que surgiram as indústrias, surgiram oportunidades de emprego, de uma vida melhor. Então, cresceu muito nessa década de 1960 devido a esse incentivo do governo. Uma das principais características da população da região norte é a miscigenação entre migrantes e indígenas. Miscigenação. O que é miscigenação? É a mistura de povos, de etnias diferentes. Ou seja, houve essa mistura entre os migrantes e os indígenas. A região norte concentra maior número de indígenas do país. Agora vamos ver um pouquinho dos trabalhos tradicionais. Alguns trabalhadores desenvolvem atividades típicas da região norte. Entre elas estão os castanheiros, que são as pessoas que extraem a castanha do Pará, que trabalham na extração da castanha do Pará. Os seringueiros, que extraem o látex das seringueiras. O látex que é usado para fabricar borracha. Juticultores, que cultivam a jutá para a obtenção de fibras têxteis. Os garimpeiros, que trabalham na exploração de ouro e diamantes. E também temos os vaqueiros, que cuidam do gado. Então, tá aí figuras mostrando esses trabalhadores. Agora vamos falar um pouquinho sobre o folclore. A cultura da região norte do Brasil é vasta, rica e muito influenciada pelos indígenas, europeus e africanos, bem como pelos migrantes. Por ser uma região com uma população bastante miscigenada, o norte possui grande diversidade de manifestações culturais, ou seja, de costumes, crenças, festas populares, culinárias, danças e etc. As festividades do norte do Brasil são fortemente influenciadas pela cultura indígena, assim como a religiosidade cristã. Então, essas festas que acontecem lá no norte do Brasil, elas são bastante influenciadas pela cultura, ou seja, eles nunca deixam de fazer essas festividades, porque já virou tradição naquela região. As duas maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, que é comemorado no segundo domingo de outubro e reúne mais de 2 milhões de pessoas em Belém, no Pará. E o Festival de Parintins, a mais conhecida festa do Bumba Meu Boi, do Bumba Bumbá do país, que ocorre em junho no Amazonas. Danças como carimbó e marujada. Lendas como as da Amazonas, como a Mãe d'Água e a Vitória Régia. Pratos típicos com forte influência indígenas. Então, todas essas coisas que a tia citou são as maiores festas populares que acontecem na região norte, tá bom?
Agora vamos falar um pouquinho sobre a floresta amazônica. A região norte é bastante conhecida por dois aspectos principais. Que aspectos são esses? É a maior região do Brasil em termos de extensão territorial e é a que concentra a maior biodiversidade graças à existência da floresta amazônica. Mais da metade dessa floresta está localizada no território brasileiro. Isso não significa que ela seja localizada só no território brasileiro. Nós vamos ver nos próximos slides que ela acaba se expandindo para outros territórios. Fauna e flora. A fauna é extremamente rica e com mais de 30 milhões de espécies, e apesar disso, a fauna desse bioma não é totalmente conhecida. É composta especialmente por aves, roedores, répteis, insetos e anfíbios, tucanos, araras, papagaios, macacos, onças, jacarés e peixe-boi são símbolos desse bioma, além da maior bacia hidrográfica do mundo. A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Considerada a maior floresta tropical do mundo, abrangendo uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Uma pesquisa feita na Amazônia revelou que o bioma conta com cerca de 14.003 espécies de plantas que se divide em árvores, ervas, arbustos, lianas e trepadeiras. Desse total, cerca de 76% encontra-se no Brasil. A flora apresenta elevado potencial medicinal e econômico. É possível encontrar espécies de bromélias e orquídeas, bem como seringueiras e buritis, entre outras plantas e árvores. Floresta amazônica. A Amazônia compreende um conjunto de ecossistemas que envolve a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bem como a floresta amazônica. É considerada a região de maior biodiversidade do planeta e o maior bioma do Brasil. Não é exclusivamente brasileira, sendo, portanto, encontrada em outros países. A floresta amazônica ocupa grande parte da região norte e estende-se sobre as áreas de Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Bolívia, Peru, Equador e Suriname. Então, observem a figura do mapa ao lado. A floresta amazônica, como vocês podem observar, ela está uma boa parte na região norte do Brasil, mas ela se estende também para outros países, como Venezuela, Colômbia, Guiana Francesa, Bolívia, Peru, Equador e Suriname. Agora vamos ver um pouquinho sobre o rio Amazonas. O rio dá nome à bacia. O rio Amazonas é o maior da região e do mundo em volume de água, o que mostra sua grande importância para todos que estão ao seu redor. Esse rio nasce nas montanhas do Peru, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Vilcanota. De lá, desce e chega ao nosso território e deságua no Pará, atingindo o Oceano Atlântico. Quando entra em território brasileiro, o rio Amazonas recebe o nome de Rio Solimões. Quando ele se encontra com o Rio Negro, forma uma paisagem magnífica devido ao contraste das águas. Após esse encontro, volta a ser chamado de Amazonas. Devido ao seu tamanho, o rio Amazonas possui muitos afluentes.
alguns com mais de 1.000 quilômetros, como o Rio Madeira, o Rio Juruá e o Rio Tapajós, além do Rio Negro e o Rio Jari. Durante a cheia do Rio Amazonas e a maré alta do Oceano Atlântico, há o fenômeno conhecido como pororoca, resultante do encontro dessas águas nesses períodos. Esse fenômeno atrai turistas de todos os cantos do país, pois é típico daquela região. Então, quando acontece esse fenômeno, que essas duas águas elas se encontram, forma esse fenômeno conhecido como pororoca, que é o resultado do encontro dessas águas nesse período. Então tá aí, olha só. Observem a figura ao lado. Como o Amazonas é um rio de planície, é muito utilizado para navegação. Além disso, a bacia hidrográfica desse rio abastece a região norte, em conjunto com a bacia hidrográfica do rio Tocantins, onde destaca-se a produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas. Agora vamos ver um pouquinho das terras indígenas. Historicamente, os povos que primeiro viviam no Brasil sofreram uma série de abusos por parte dos conquistadores europeus, que levaram muito à extinção ou ao declínio acentuado. Outros foram expulsos de suas terras e até hoje seus descendentes não as recuperaram. As terras indígenas, segundo a legislação brasileira, são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas do Brasil, habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas e imprescindíveis à preservação dos recursos naturais necessários para o seu bem-estar e sua reprodução física e cultural, de acordo com seus usos, costumes e tradições. Para identificar a extensão da área que será ocupada por uma comunidade indígena, os técnicos designados pelo governo levam em consideração que a área demarcada deve atender às necessidades de sobrevivência da comunidade. Os indígenas que os recursos ambientais sejam preservados para que consigam manter suas atividades de acordo com a sua cultura. A importância de demarcar as terras indígenas também está relacionada à preservação ambiental. A posse da sua terra é a maior reivindicação dos indígenas brasileiros. O objetivo da demarcação é garantir materialmente o direito indígena à terra. A demarcação estabelece a extensão da área de usufruto dos índios e devem assegurar a proteção dos limites, impedindo sua ocupação por não índios, ou seja, por pessoas que querem se apropriar das terras dos indígenas. E agora vamos praticar? Nossa atividade será no caderno, tá bom? Vocês devem copiar as perguntas no caderno e depois responder. Então, a atividade de vocês hoje será no caderno, tá? Vocês vão copiar todas essas perguntas e vão responder. As páginas que vocês devem pesquisar é da 194 a 210. Então, nessas páginas, vocês irão encontrar todas as respostas. São 10 questões.
Agora pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos corrigir juntinhos, tá bom? Pronto, turminha, então agora vamos para a nossa correção. Primeira questão. Cite os estados e capitais que fazem parte da região norte. Então vamos lá. Acre, Rio Branco, Amapá, Macapá, Amazonas, Manaus, Pará, Belém, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Tocantins, Palmas. Segunda questão. Por que Manaus se tornou um grande centro urbano da região norte? Por causa da exploração da borracha. 3. O que é miscigenação? É a mistura de povos de etnias diferentes. 4. Alguns trabalhadores desenvolvem atividades típicas da região norte. Cite que atividades eram essas. Castanheiros, que trabalhavam na extração da castanha do Pará. Seringueiros, que extraem o látex das seringueiras. Juticultores, que cultivam a jutá para a obtenção de fibras têxteis. Garimpeiros, que trabalham na exploração de ouro e diamantes. E os vaqueiros, que cuidam do gado. 5. A floresta amazônica ocupa grande parte da região norte. Em que áreas ela se estende? Ela se estende na Venezuela, na Colômbia, na Guiana, Guiana Francesa, Bolívia, Peru, Equador e Suriname. Sexta questão. Onde nasce o rio Amazonas? Ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, com o nome de Vilcanota. De lá, desce e chega ao nosso território com o nome de Solimões. 7. Qual é a principal criação da região norte? É o gado bovino para corte, mas também existe uma importante criação de búfalos. Oitava questão. Quais são os dois maiores centros industriais do norte? São Manaus e Belém. Nona questão. O que é imposto? É o valor que as pessoas ou empresas pagam ao governo ao realizar determinadas transações ou atividades. 10. Quais são os 3 tipos de extrativismo praticados na região norte? São praticados os extrativismo vegetal, mineral e animal. Turminha, eu espero que vocês tenham feito a atividade com bastante cuidado, com bastante atenção e que tenham feito a correção direitinho, tá bom? Coloquem no caderninho de vocês, corrigido, ok? Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar alguma dúvida que havia ficado, certo? E até a próxima aula.